O sino da igreja bateu 3 vezes. O som grave e arrastado ecoou pela vila inteira, atravessou as casas de pau a pique, deslizou pelas ruas de terra batida e morreu nos cafezais ao longe, onde o vento quente de março fazia as folhas sussurrarem como rezas esquecidas. Maria Clara estava parada na beira da cova, com o sol queimando sua nuca e a poeira vermelha grudando no suor que descia pelas suas costas, formando pequenos riachos de lama entre os ombros. Seus 2 meninos agarravam sua saia preta com força, a única roupa escura que possuía, emprestada pela vizinha Dona Lourdes, que a trouxera dobrada num papel pardo na manhã daquele dia. Ela a vestia porque todos olhavam, porque a vila inteira esperava lágrimas, esperava que ela fingisse tristeza, que representasse o papel da viúva destroçada. Mas Maria Clara não tinha nada dentro de si, além de um vazio enorme e um alívio que a envergonhava tanto quanto a libertava. O padre Sebastião falava em latim, as palavras saindo de sua boca como um murmúrio incompreensível, antigo, distante de tudo que importava. Maria Clara não entendia e não prestava atenção. Seus olhos castanhos, fundos e cansados, estavam fixos no caixão de madeira tosca mal lixado, onde Olavo jazia. Alguém havia colocado flores silvestres sobre a tampa, margaridas amarelas que já começavam a murchar sob o sol impiedoso. Ele havia sido esfaqueado numa briga de bar na noite de sábado, numa disputa por dívida de jogo, um fim condizente com a vida de brigas, cachaça e violência que levava. Ao redor da cova, os homens da vila se mantinham em silêncio respeitoso, chapéus nas mãos, rostos endurecidos pelo sol e pelo trabalho. As mulheres cochichavam baixinho, lançando olhares de soslaio para Maria Clara, avaliando sua postura ereta, seu rosto seco, a ausência de lágrimas. Ela podia sentir o peso daqueles olhares, o julgamento silencioso, as conclusões precipitadas sobre que tipo de esposa ela teria sido. O sargento Valdemar foi quem bateu na porta antes do amanhecer daquela segunda-feira. Maria Clara acordou com o coração disparado, sabendo instintivamente que algo havia mudado. Ela abriu a porta descalça, ainda vestindo a camisola remendada, e viu o sargento ali parado, com o cap na mão e os olhos evitando os dela. Soube antes que ele falasse. Olavo estava morto. O aperto que sentiu no peito não era de tristeza, mas de medo. Medo do que viria depois, pois homem que morre bêbado e devendo deixa a viúva sem nada além de dívidas e humilhação. Naquele momento, em frente à cova aberta como uma boca escura na terra vermelha, Maria Clara permaneceu em pé, com as mãos cruzadas na frente do corpo e os olhos secos fixos no caixão. Não amava Olavo. Nunca o amara. Casara-se aos 15 anos por ordem do pai, seu Joaquim, que precisava de uma boca a menos para alimentar e via no casamento uma solução conveniente. A vida com Olavo foi uma sucessão interminável de espancamentos, fome, noites em claro, ouvindo-o chegar bêbado, e medo, um medo constante, visceral, que morava em seus ossos. Agora ele estava morto, e o medo que restava era outro, igualmente paralisante, o de ficar sozinha, sem teto e sem comida, com 2 filhos pequenos para criar. João tinha 8 anos e os olhos sempre assustados de quem cresceu vendo violência. Pedro tinha 6 e ainda mamava o dedo quando estava com medo. Ambos apertavam a saia da mãe como se ela fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. O padre Sebastião terminou a reza, fazendo o sinal da cruz no ar quente. Os coveiros, 2 homens magros de pele queimada pelo sol, começaram a jogar terra na cova. O som era seco, pesado, definitivo. Cada pasada cobria mais um pedaço do caixão de madeira tosca. Os meninos seguraram a mão da mãe com mais força. Maria Clara apertou de volta, sentindo os dedinhos suados e trêmulos entre os seus. E quando a última pá de terra caiu, nivelando a cova com o chão ao redor, ela virou e foi embora sem olhar para trás, sem dizer tchau, sem sentir nada além do vazio e do medo do amanhã. As mulheres da vila murmuraram entre si. Dona Aparecida balançou a cabeça com desaprovação. Nem chorou, disse baixinho para a comadre. Que tipo de mulher não chora no enterro do marido? Mas Maria Clara não ouviu. Ela já estava descendo a ladeira de volta para casa, segurando firme as mãos dos filhos,
sentindo o sol queimar suas costas através do tecido preto da saia emprestada. Esta é a história de Maria Clara, uma mulher que aprendeu que o fim pode ser o início de uma nova jornada. Antes de prosseguirmos com a caminhada de Maria Clara em busca de recomeço, comente aqui de qual cidade você está ouvindo esta história. A casa onde moravam ficava na beira da estrada que cortava a vila ao meio, ligando-a aos cafezais e ao resto do mundo. Era pequena, 2 peças de pau a pique com barro seco entre as tábuas, telhado de zinco que fervia no verão e gotejava no inverno, chão de terra batida que Maria Clara varria 3 vezes ao dia, numa tentativa inútil de manter a poeira afastada. A casa não era deles. Nunca fora. Pertencia ao senhor Moacir, um fazendeiro que possuía metade das terras ao redor da vila e alugava aquela casinha por 15 cruzeiros por mês, um valor que Olavo considerava um roubo, mas pagava porque não tinha escolha. Ou melhor, que deveria pagar. Ele não depositava 1 centavo há 6 meses. Maria Clara sabia disso. Contava os meses com o mesmo cuidado com que contava os grãos de feijão na panela, sabendo que cada dia a mais sem pagar era mais um nó na corda que lentamente se apertava ao redor de seu pescoço. No dia seguinte ao enterro, uma terça-feira de sol inclemente, o filho do senhor Moacir apareceu montado num cavalo castanho. Seu nome era Reinaldo, um homem de uns 30 anos, barriga proeminente, chapéu de couro e ar de quem nasceu acostumado a mandar. Ele nem se deu ao trabalho de desmontar. Ficou ali, alto sobre o cavalo, olhando para baixo com os olhos semicerrados contra o sol. Nem tirou o chapéu. Olhou para dentro da casa através da porta aberta, vendo os meninos sentados no chão de terra batida, comendo farinha com água num prato de alumínio amassado, e disse com voz monótona: "Meu pai mandou avisar. A senhora tem 3 dias para sair." Maria Clara sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Por um momento, o mundo girou. Ela se agarrou ao batente da porta, as unhas cravando na madeira áspera. "Seu Reinaldo", ela começou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "O senhor sabe que estou de luto. Meu marido acabou de ser enterrado. Eu preciso de um tempo para me organizar. Para 3 dias, ele a interrompeu, sem olhar diretamente para ela. "Meu pai foi mais do que paciente. 6 meses sem receber. Se fosse outro inquilino, já teria botado para fora faz tempo." Maria Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Respirou fundo, tentando encontrar forças que não sabia se possuía. "Eu imploro, seu Reinaldo, deixe eu ficar mais 1 mês. Eu trabalho, lavo roupa, limpo, faço o que o senhor mandar. Eu pago. Eu juro que pago." Reinaldo finalmente olhou para ela. Um sorriso de canto se formou em seus lábios, um sorriso que não tinha nada de alegre. Era um sorriso que conhecia o próprio poder e gostava dele. "Mulher sozinha não paga nada", ele disse dando de ombros. "Mulher sozinha não tem como pagar. 3 dias, dona Maria Clara. Depois disso eu volto com o sargento Valdemar e tiro a senhora e os meninos à força. E não vai ser bonito." Ele puxou as rédeas fazendo o cavalo girar e partiu num trote lento, levantando poeira vermelha que entrou pela porta aberta e cobriu tudo com uma película fina. Maria Clara ficou ali parada, a mão ainda agarrada ao batente, vendo-o se afastar. Atrás dela, João perguntou com voz pequena: "Mãe, a gente vai ter que sair?" Ela virou, olhou para os 2 meninos, magros demais, com as roupas remendadas, os pés descalços e sujos, e sentiu um aperto no peito tão forte que mal conseguia respirar. "A gente vai ficar bem", ela mentiu, porque era o que as mães faziam. A mãe vai dar um jeito. Mas ela não sabia como. Nos 3 dias seguintes, Maria Clara trabalhou como nunca havia trabalhado antes. Acordava antes do sol nascer e percorria a vila inteira, procurando serviço. Lavou roupa para Dona Aparecida, que lhe pagou com 2 quilos de arroz e uma moeda de níquel. Limpou o chão da venda do seu Zé Pequeno, que lhe deu 50 centavos e um pedaço de rapadura para os meninos. Varreu a igreja para o padre Sebastião, que rezou por sua alma, mas não lhe deu nada além de palavras. Ao final dos 3 dias, ela tinha no bolso 2 cruzeiros e 15 centavos. Não era nem metade do que precisava para pagar uma semana de aluguel, quanto mais os 6 meses atrasados. Na noite do 3º dia, uma sexta-feira, Maria Clara não dormiu.
Ficou sentada no chão de terra batida, olhando os meninos dormirem abraçados no colchão de palha que dividia o canto da casa. A lua cheia entrava pela janela sem vidro, banhando tudo com uma luz prateada e fria. Ela pensou em Aninha. Sempre pensava em Aninha quando a noite ficava muito escura e o silêncio muito pesado. Maria Clara teve outro filho antes de João e Pedro. Sua primeira filha, Aninha. Aninha nasceu em julho de 1948, 2 anos após o casamento forçado. Foi um parto difícil, sozinha em casa com apenas a parteira Dona Zefinha para ajudar. Mas quando a menina finalmente veio ao mundo e chorou pela primeira vez, Maria Clara sentiu algo que não sabia ser capaz de sentir. Amor puro, absoluto, incondicional. Pequenininha, magra como um passarinho, com os olhos grandes e escuros iguais aos da mãe, e um tufo de cabelo preto que teimava em ficar em pé. Era a única coisa boa na vida de Maria Clara, a única razão para acordar todas as manhãs. Quando Aninha sorria, o mundo inteiro parecia mais claro. Mas Olavo dizia que menina era peso morto. Dizia que só dava despesa, que não servia para trabalhar na roça como um menino serviria, que era só mais uma boca para alimentar. Dizia isso enquanto bebia a cachaça que poderia ter comprado comida, enquanto perdia no jogo o dinheiro que pagaria o aluguel. Quando Aninha fez 9 anos, a fome era real. Não a fome que aperta o estômago e faz a barriga roncar. Essa já era velha conhecida. Era a fome que deixa os olhos fundos, que faz as costelas aparecerem através da pele, que tira as forças até para chorar. Olavo havia perdido o emprego na ferrovia depois de aparecer bêbado pela 3ª vez. Agora só bebia, tomava fiado na venda do seu Zé e jogava cartas com os desocupados na sombra do boteco. Foi num dia frio de julho, quando Aninha completou 9 anos, sem festa nem presente, que ele chegou em casa com um caminhoneiro. Maria Clara estava remendando uma saia quando ouviu o motor do caminhão na estrada. Ergueu os olhos e viu Olavo descer da cabine, cambaleando um pouco, com um homem alto e magro atrás dele. O caminhoneiro usava calça de lona e camisa xadrez, chapéu de aba larga cobrindo parte do rosto. Maria Clara, Olavo chamou, a voz arrastada. Arruma as coisas da menina. Ela deixou cair a agulha. Como é? Arruma as coisas dela. Esse aqui é seu Jacinto. Ele e a mulher vão criar a Aninha, vão dar comida, roupa, escola. Essas coisas que a gente não pode dar. Maria Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Levantou num pulo, deixando a saia cair no chão. Você enlouqueceu? Não vai levar minha filha. Olavo deu um passo em direção a ela, o rosto endurecendo. Vai sim, já está decidido. Seu Jacinto vai pagar 50 cruzeiros. Com esse dinheiro a gente come por 2 meses. 50 cruzeiros! Maria Clara sentiu a voz subir, histérica. Você está vendendo nossa filha por 50 cruzeiros? A mão de Olavo veio rápida, como sempre vinha. A bofetada acertou seu rosto com tanta força que ela girou e caiu de joelhos. O gosto de sangue encheu sua boca. Aninha, que estava brincando com bonecas de milho no canto da casa, começou a chorar. Mãe! Maria Clara tentou se levantar, mas Olavo a empurrou de novo. Ela caiu de costas, batendo a cabeça no chão de terra batida, vendo estrelas explodirem em sua visão. Pega a menina, Olavo ordenou para o caminhoneiro. Seu Jacinto hesitou por um momento, olhando para Maria Clara caída no chão, para Aninha chorando, para Olavo de pé com os punhos cerrados. Então ele pegou a menina pelo braço. Não! Maria Clara gritou, tentando rastejar em direção à filha. Aninha! Aninha! Mãe! Mãe! Eu não quero ir! Mãe! Olavo arrastou Aninha até a porta. Ela esperneava, gritava, estendia os braços para a mãe. Seu Jacinto pegou uma trouxa pequena com as poucas roupas da menina e a carregou até o caminhão. Maria Clara conseguiu se levantar e correu para fora. Descalça, com o rosto sangrando, ela correu pela estrada de terra atrás do caminhão que já começava a se afastar, levantando poeira vermelha. Aninha! Aninha! Volta! Volta, minha filha! Correu até não conseguir mais respirar, até as pernas cederem, até cair de joelhos no meio da estrada com os pulmões ardendo e o coração despedaçado. O caminhão virou uma curva e sumiu. Maria Clara ficou ali, ajoelhada na estrada vazia, com o sol se pondo ao longe, tingindo o céu de vermelho sangue. Não chorou. Não conseguia.
O que sentia era grande demais para caber em lágrimas. Quando finalmente conseguiu se levantar e voltar para casa, era noite. Olavo estava dormindo, bêbado, roncando alto no colchão de palha. Ela sentou no chão, encostou as costas na parede de pau a pique e ficou ali olhando para o nada, com um buraco fundo no peito, onde antes tinha um coração. 2 anos depois, João nasceu. 1 ano depois dele, Pedro. Mas Aninha nunca mais voltou. Maria Clara carregava aquele dia como uma ferida que nunca cicatrizava, que sangrava por dentro, onde ninguém podia ver. Lembrava do grito, do desespero, da impotência, do pior dia de sua vida. Na madrugada de sábado, antes do sol nascer, Maria Clara arrumou o pouco que tinham. 2 mudas de roupa para cada menino, lavadas e remendadas, uma panela de alumínio amassado, um cobertor de lã que mais parecia uma colcha de retalhos, costurado e recosturado tantas vezes que era impossível dizer qual tinha sido sua cor original. Uma trouxa de farinha de milho, presente de Dona Aparecida, que finalmente se compadecera. Uma caneca de alumínio, 3 colheres, um prato. Era tudo o que possuíam no mundo. Maria Clara olhou pela última vez para a casa vazia. 2 anos tinham morado ali. Não eram boas memórias. Nenhuma memória com Olavo era boa. Mas eram memórias. Era o lugar onde Pedro dera seus primeiros passos, onde João aprendera a contar até 10, onde ela sobrevivera mais um dia, e depois mais um, e depois mais um. Pegou os meninos pela mão. João segurou o saco de estopa nas costas. Pedro apertava um pedaço de rapadura que guardava como tesouro. "A gente vai para onde, mãe?" João perguntou. Maria Clara olhou para a estrada que se estendia na frente deles, longa e vermelha sob o céu que começava a clarear no horizonte. "Para longe", ela respondeu, porque era a única resposta que tinha. "A gente volta?" Pedro perguntou com a voz pequena. Ela apertou a mão dele. "Não, a gente não volta nunca mais." E começou a andar. O sol nasceu devagar, pintando o céu de rosa e laranja. As cigarras começaram a cantar. Os passarinhos acordaram nas árvores. O mundo seguia seu curso indiferente, como sempre seguira. Maria Clara andava com passo firme, segurando as mãos dos filhos. O saco de estopa nas costas pesava, mas ela não parava. Não podia parar. Se parasse e se pensasse demais, perderia a coragem. Não pegou a estrada principal. Sabia que ali passariam pessoas conhecidas, vizinhos que fariam perguntas, que olhariam com pena ou com julgamento. Em vez disso, desceu por um atalho que levava aos trilhos da ferrovia. Os trilhos cortavam o interior do Paraná como uma cicatriz comprida, conectando vilas, cidades, vidas. Maria Clara sabia que, seguindo os trilhos, eventualmente chegariam a algum lugar. Algum lugar tinha que ser melhor que onde estavam. Andaram o dia inteiro. O sol queimava suas cabeças. A poeira grudava no suor. Os pés dos meninos começaram a sangrar. As alpargatas velhas já não protegiam mais nada. Mas Maria Clara não parava. Cantava baixinho canções que aprendera com a mãe quando era pequena, canções sobre flores e passarinhos, mentiras bonitas sobre um mundo que não existia. Quando o sol começou a descer, ela encontrou um eucalipto grande na beira dos trilhos. A sombra era densa, o chão coberto de folhas secas. Ali, ela estendeu o cobertor. "Vamos dormir aqui hoje", anunciou, tentando fazer a voz soar alegre, como se fosse uma aventura. "A gente não vai comer, mãe?" Pedro perguntou, os olhos grandes brilhando de fome. Ela fez um mingau ralo com farinha e água de um riacho próximo, cozinhado na panela sobre um fogo improvisado com gravetos secos. Era sem gosto, sem sal, sem nada, mas estava quente e era comida. Os meninos comeram em silêncio, sentados no cobertor. Depois deitaram, um de cada lado da mãe. Maria Clara os abraçou, sentindo os corpos pequenos e quentes contra o seu. Ficou olhando o céu. Não havia lua, apenas estrelas frias espalhadas como açúcar derramado numa toalha preta. Pensou se Aninha via as mesmas estrelas naquele momento. Pensou se ela ainda se lembrava da mãe. Pensou se ela estava bem, se estava sendo bem tratada, se estava viva. Apertou os meninos com mais força e fechou os olhos, mas não dormiu. Passou a noite inteira acordada, ouvindo os sons da noite. Grilos, corujas, o vento nas árvores e, ao longe, o apito de um trem. Ao amanhecer de domingo,
Maria Clara fez outro mingau ralo. Lavou o rosto dos meninos no riacho. Arrumou o cobertor e o saco de estopa. E seguiram viagem. Andaram por 4 dias. 4 dias sob o sol implacável de março, seguindo os trilhos que iam para lugar nenhum. Dormiam em galpões abandonados quando encontravam, bebiam água de riacho, comiam frutas que achavam pelo caminho, jabuticabas, goiabas, pitangas. A farinha estava acabando. Os meninos não reclamavam. Tinham aprendido cedo que reclamar não mudava nada. Apenas seguiam a mãe, confiando nela com a fé cega que só crianças têm. No 5º dia, numa manhã de quinta-feira, chegaram a uma estação pequena. Era mais uma plataforma de madeira velha do que propriamente uma estação. Uma construção simples de tábuas desgastadas pelo tempo e pelo clima, telhado de zinco enferrujado, uma placa de madeira pendurada na entrada com as letras quase apagadas. Quilômetro 12. Maria Clara, exausta, com os pés sangrando e os ossos doendo, sentou-se na plataforma. Os meninos se sentaram ao seu lado, encostando as cabeças em seus braços. Ficaram ali os 3, olhando os trilhos se estenderem até o horizonte. Esperavam sem saber o quê. Não havia mais ninguém na plataforma. A estação parecia abandonada. Uma cantina pequena ficava ao lado, a porta fechada, as janelas com as tábuas cruzadas. Maria Clara fechou os olhos por um momento, sentindo o cansaço pesar em cada músculo de seu corpo. Estava considerando levantar e seguir em frente, quando ouviu passos. Abriu os olhos e viu um homem se aproximando. Era alto na casa dos 50 anos. Cabelo grisalho penteado com cuidado para trás, bigode aparado com precisão. Vestia um uniforme limpo e bem passado. Calça e camisa azul marinho com botões dourados, cap da ferrovia. Nos ombros, as insígnias de chefe de estação. Ele parou a alguns metros de distância e observou os 3 por um longo momento. A mulher magra com roupas sujas, os 2 meninos com os olhos fundos de fome, o saco de estopa remendado. — A senhora está esperando o trem? Ele perguntou. A voz era grave, mas não dura. Apenas direta. Maria Clara balançou a cabeça. — Não, senhor. Só estamos cansados. Ele assentiu, como se a resposta fizesse sentido para ele. — De onde a senhora vem? — De longe. — E vai para onde? Maria Clara olhou para os trilhos que sumiam no horizonte. — Não sei ainda. O homem permaneceu em silêncio por mais um momento. Seus olhos, cinzentos e atentos, estudavam a cena com uma expressão que Maria Clara não conseguia decifrar. Não era pena. Ela odiaria se fosse pena. Era algo mais parecido com reconhecimento, como se ele visse algo familiar naqueles 3 deserdados. — Espera aqui, ele disse finalmente, e entrou na estação sem esperar resposta. Maria Clara ficou olhando a porta por onde ele desaparecera. João puxou sua manga. — Mãe, quem é aquele homem? — Não sei, filho, mas acho que ele é o chefe daqui. — Ele vai mandar a gente embora? — Não sei. Mas sua voz traía a preocupação. Estavam invadindo propriedade da ferrovia. Ele tinha todo o direito de mandá-los embora. 5 minutos depois, o homem voltou carregando uma bandeja. Nela havia 3 canecas de alumínio fumegando e 3 pães com manteiga. Colocou a bandeja na plataforma ao lado deles. — Está quente. Cuidado para não queimar a língua, avisou, dirigindo-se especialmente aos meninos. Maria Clara olhou para a comida, depois para o homem, depois de volta para a comida. Lágrimas queimaram seus olhos. — Eu não tenho como pagar, senhor. Não pedi pagamento. Mas, come, mulher. Os meninos estão com fome. O resto a gente resolve depois. Ele se afastou alguns passos e ficou ali, de pé, esperando. Maria Clara pegou uma caneca com mãos trêmulas. Café com leite, quente, doce, com espuma em cima. Bebeu devagar, sentindo o líquido quente queimar sua garganta, mas era tão bom que quase chorou. Pegou um pão. A manteiga estava derretendo, escorrendo pelo pão fresco. Dividiu entre os meninos, vendo-os comer com uma voracidade que partia seu coração. Quando terminaram, ela limpou as bocas dos filhos com a barra da própria saia e olhou para o homem. — Obrigada, senhor. Anselmo. Me chamo Anselmo. Anselmo Ferreira da Silva. Sou o chefe desta estação há 15 anos. Eu sou Maria Clara. Esses são meus filhos, João e Pedro.
Seu Anselmo inclinou a cabeça num cumprimento silencioso. A senhora está fugindo de quê? Ele perguntou sem rodeios. Maria Clara piscou, surpresa com a franqueza. Como o senhor sabe que eu estou fugindo? Mulher com 2 filhos pequenos atravessando o interior a pé sem bagagem, com roupa suja e pés sangrando? Ele ergueu uma sobrancelha. Ou está fugindo de alguém ou de alguma coisa, ou das duas coisas. Maria Clara baixou os olhos. Não tinha forças para mentir. Meu marido morreu faz 1 semana. Ele devia aluguel há 6 meses. O dono da casa nos despejou. Não tinha para onde ir. Seu Anselmo ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele permaneceu quieto por um longo momento, pensando. Tem um quartinho nos fundos da cantina, ele disse finalmente. Está vazio faz mais de 1 ano, desde que a última cozinheira foi embora. Não é grande coisa, mas tem teto e não entra chuva. A senhora pode ficar lá com os meninos. Mas vai ter que trabalhar. Maria Clara ergueu os olhos, o coração batendo mais rápido. Trabalhar fazendo o quê? A cantina abre todos os dias para servir os ferroviários e os passageiros quando o trem para. Dona Terezinha, a dona, está precisando de ajuda. Cozinhar, limpar, servir café. A senhora sabe fazer essas coisas? Sei, senhor. Sei fazer tudo isso. Então está decidido. O quartinho é seu, enquanto a senhora trabalhar direito. Dona Terezinha vai pagar com comida e um trocado no fim do mês. Não é muito, mas dá para começar. Maria Clara não confiou na própria voz. Apenas assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto empoeirado. Obrigada, seu Anselmo. O senhor não sabe o que isso significa. Ele deu de ombros, um pouco desconfortável com a gratidão. Todo mundo precisa de uma ajuda de vez em quando. Vem, vou mostrar onde é. Levou-os até os fundos da cantina. O quartinho era pequeno, com paredes de tábua e chão de madeira. Tinha uma janela sem vidro, uma porta que fechava, e no canto, um colchão de palha coberto com um lençol surrado, mas limpo. Era o lugar mais bonito que Maria Clara já vira. Pode se acomodar, seu Anselmo disse. Amanhã cedo, Dona Terezinha vem e explica o trabalho. Ele ia sair quando Maria Clara o chamou. Seu Anselmo, ele virou. Por que o senhor está fazendo isso? Seu Anselmo olhou para ela, depois para os meninos que exploravam o quartinho com os olhos arregalados de encantamento. Uma sombra passou por seu rosto. Porque alguém fez isso por mim uma vez quando eu precisei, ele disse simplesmente. E porque é a coisa certa a fazer. Então saiu, fechando a porta atrás de si com delicadeza. Maria Clara sentou no colchão de palha. Era macio. Os meninos se jogaram ao seu lado, abraçando-a. Ali naquele quartinho pequeno que cheirava a madeira velha e sabão, Maria Clara finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou de alívio, de exaustão, de gratidão. Chorou por tudo que havia perdido e por essa pequena coisa que acabara de ganhar. Um lugar para ficar, um teto, uma chance. João e Pedro adormeceram abraçados à mãe, exaustos da caminhada. Maria Clara ficou acordada mais um pouco, olhando pela janela sem vidro para o céu estrelado. O apito de um trem soou ao longe, um som que viria a se tornar familiar, quase reconfortante nos meses seguintes. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sentir algo parecido com esperança. No dia seguinte, um sábado de sol forte, Maria Clara acordou antes do amanhecer. Não conseguia dormir até mais tarde mesmo querendo. O corpo estava acostumado a acordar cedo demais, condicionado por anos de medo e obrigação. Lavou o rosto com água fria de um balde que encontrou nos fundos, penteou o cabelo com os dedos e amarrou-o num coque apertado. Vestiu a saia menos suja que tinha e acordou os meninos com delicadeza. Às 6 da manhã, Dona Terezinha chegou. Era uma mulher na casa dos 60 anos, baixa e roliça, com o cabelo completamente branco preso num coque, avental de flores amarradas na cintura e um rosto que parecia ter sido esculpido para sorrir. Mas seus olhos eram atentos, observadores, do tipo que não perdoava preguiça nem descuido. Então você é a Maria Clara, ela disse, olhando a mulher magra de cima a baixo. Seu Anselmo me contou sobre você. Sim, senhora, e agradeço muito pela oportunidade de... Dona Terezinha levantou a mão, interrompendo. Não precisa agradecer ainda. Primeiro vamos ver se você sabe trabalhar. Vem. Levou Maria Clara para dentro da cantina. Era um espaço simples. 6 mesas de madeira, bancos compridos, um balcão ao fundo,
fogão a lenha, prateleiras com mantimentos. O cheiro de café velho e fumaça impregnava tudo. A cantina abre às 6h30. Os ferroviários começam a chegar para o café antes de começar o turno. Depois, ao meio-dia, servimos almoço para quem quiser pagar. E quando o trem de passageiros para, às 3 da tarde, vendemos café, pão e o que mais tiver. Fecha às 6. Entendeu? Maria Clara assentiu. O que a senhora precisa que eu faça? Tudo. Dona Terezinha riu, mas não havia maldade no riso. Ajudar a cozinhar, servir, lavar louça, limpar mesas, varrer o chão. Aqui a gente faz de tudo um pouco. Você sabe cozinhar? Sei, senhora. Não sou nenhuma expert, mas sei fazer arroz, feijão, ensopado, polenta, essas coisas. Então já serve. Vem, vou te mostrar onde fica tudo. Dona Terezinha passou a manhã ensinando. Onde ficava a farinha, o café, o açúcar, como acender o fogão a lenha sem encher tudo de fumaça, como fazer café forte do jeito que os ferroviários gostavam, como servir sem derrubar, como limpar as mesas entre um cliente e outro. Maria Clara absorvia tudo com uma concentração feroz. Não podia errar, não podia decepcionar. Esta era sua chance, talvez a única que teria. Os ferroviários começaram a chegar. Homens de uniforme sujo de graxa e suor, com mãos calejadas e rostos cansados. Sentavam-se pesadamente nos bancos, pediam café preto e pão com manteiga. Falavam pouco, comiam rápido e saíam. Maria Clara servia com eficiência silenciosa, cabeça baixa, evitando olhares. Alguns homens a observavam com curiosidade. Uma mulher nova trabalhando na cantina era novidade, mas Dona Terezinha estava sempre por perto, e sua presença era suficiente para manter as coisas respeitosas. Ao meio-dia, cozinharam um ensopado de carne com batata e cenoura. O cheiro enchia a cantina, fazendo o estômago de Maria Clara roncar. Ela não tinha comido nada ainda, ocupada demais trabalhando. Dona Terezinha percebeu. Pega um prato para você e os meninos. Não adianta trabalhar de estômago vazio. Maria Clara comeu com os filhos no quartinho dos fundos. Era a primeira comida de verdade que tinham em quase uma semana. João e Pedro comeram em silêncio, limpando os pratos com pedaços de pão até não sobrar nada. Gostaram? Ela perguntou. É a comida mais gostosa do mundo inteiro, Pedro respondeu com a boca ainda cheia, e Maria Clara teve que segurar as lágrimas. O trem de passageiros chegou às 3 em ponto, apitando alto. A plataforma se encheu de movimento. Passageiros descendo para esticar as pernas, comprar café, usar o banheiro. A cantina ficou lotada. Maria Clara mal tinha tempo de respirar entre servir um cliente e outro. Café, pão, bolo de milho que Dona Terezinha fizera pela manhã. As moedas tintilavam no caixa. Às 6, quando o último cliente saiu e a última mesa foi limpa, Maria Clara estava exausta. Cada músculo de seu corpo doía. Mas era uma dor boa, a dor de trabalho honesto, de cansaço merecido. Dona Terezinha contou o dinheiro do caixa, separou a parte dela e entregou algumas moedas a Maria Clara. 3 cruzeiros. É o combinado para o primeiro dia. Se continuar trabalhando assim, pode ser mais. Maria Clara olhou para as moedas em sua mão. Não era muito, mas era dela. Ganhara com seu próprio trabalho, suas próprias mãos. Obrigada, Dona Terezinha. A mulher mais velha acenou com a mão, dispensando a gratidão. Você trabalha bem, é calada, não reclama, não faz corpo mole. Isso é raro hoje em dia. Se continuar assim, a gente vai se dar bem. Naquela noite, Maria Clara deitou no colchão de palha com os meninos, sentindo o cansaço pesar em seus ossos. Mas era um cansaço diferente do que conhecia. Não era o cansaço do medo, da violência, da desesperança. Era o cansaço de quem trabalhou duro e tem um lugar para dormir no fim do dia. Os dias se transformaram em semanas, semanas em meses. Maria Clara acordava antes do sol, acendia o fogão, preparava o café, abria a cantina. Trabalhava sem parar até o anoitecer. Dona Terezinha, inicialmente desconfiada, passou a confiar nela, a deixá-la sozinha na cantina quando precisava resolver outras coisas. Os ferroviários se acostumaram com Maria Clara. Cumprimentavam-na com um aceno de cabeça. Alguns até aprenderam seu nome. Ela continuava calada, trabalhava de cabeça baixa,
mas lentamente começou a se sentir menos invisível. João e Pedro começaram a frequentar a escola da vila, uma salinha improvisada na casa de Dona Aurora, professora aposentada que ensinava as crianças locais. Iam de manhã, voltavam ao meio-dia para almoçar com a mãe na cantina e passavam a tarde brincando perto dos trilhos, sempre sob o olhar atento de seu Anselmo. O chefe da estação tinha um jeito especial com os meninos. Ensinava-os a respeitar os trilhos, a reconhecer os sinais do trem, a entender os horários. Às vezes trazia brinquedos que ele mesmo fazia, carrinhos de madeira, pipas de papel de jornal, estilingues. Tratava-os com uma paciência e carinho que Maria Clara nunca vira em homem nenhum. Uma tarde, enquanto Maria Clara limpava as mesas depois do almoço, Dona Terezinha sentou-se ao seu lado com uma xícara de café. Seu Anselmo é um bom homem, ela disse sem preâmbulo. Maria Clara continuou limpando, mas seus ouvidos estavam atentos. Sim, senhora. Ele foi muito gentil conosco. Ele é viúvo, sabe? A esposa dele, Isadora, morreu no parto faz 10 anos. A filha também. Ele nunca se recuperou direito. Vivia sozinho naquela casa grande, trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando de novo. Como uma máquina. Sem vida, sem alegria. Maria Clara parou de limpar, olhando para a mulher mais velha. Até vocês chegarem. Dona Terezinha continuou, os olhos fixos no café. Desde que você e os meninos estão aqui, eu vejo ele diferente. Como se tivesse acordado de um sono comprido. Ele sorri mais, conversa mais, vive mais. Ele é muito bom com meus filhos, Maria Clara disse baixinho. Sim, e eu vejo como você olha para ele também. Maria Clara sentiu o rosto esquentar. Eu não precisa negar, minha filha. Não tem nada de errado. Você é viúva, ele é viúvo. Vocês dois sofreram, perderam, carregam dor. Não seria bonito se pudessem carregar juntos? Maria Clara não soube o que responder. Voltou a limpar a mesa, mas as palavras de Dona Terezinha ecoaram em sua cabeça pelo resto do dia. Era verdade que Maria Clara tinha começado a reparar em seu Anselmo de um jeito diferente. No começo, ele era apenas o homem que lhes dera um lugar para ficar. Um benfeitor distante, respeitoso, formal. Mas com o passar dos meses, ela começou a notar pequenas coisas. A forma como ele ajeitava o cap antes de cumprimentá-la. O cuidado com que falava com seus filhos. Às vezes que aparecia na cantina sem razão aparente, só para tomar um café e trocar algumas palavras. O jeito como seus olhos se demoravam nela 1 segundo a mais do que o necessário. E ela, que jurara nunca mais confiar em homem nenhum, que construíra muros altos ao redor de seu coração, começou a sentir esses muros racharem. Era assustador, mas também era bom. Certa tarde de setembro, quando os ipês estavam floridos enchendo a estação de flores amarelas, seu Anselmo a convidou para jantar em sua casa. Não precisa ser nada formal, ele disse, ajeitando o cap nervosamente. Só um jantar simples. Eu cozinho bem. Aprendi depois que fiquei sozinho. E pensei que seria bom ter companhia. A senhora e os meninos, claro. Se quiser, é claro. Não precisa se sentir obrigada. Ele estava claramente nervoso, e isso fez Maria Clara sorrir pela primeira vez em muito tempo. Eu aceito, seu Anselmo. Seria uma honra. No sábado seguinte, depois que a cantina fechou, Maria Clara lavou os meninos, vestiu-os com as roupas mais limpas que tinham e penteou o próprio cabelo com cuidado. Olhou-se no pedaço de espelho quebrado que Dona Terezinha lhe dera e quase não se reconheceu. Seus olhos não estavam mais tão fundos. Seu rosto tinha um pouco mais de cor. Não estava mais apenas sobrevivendo, estava começando a viver. A casa de seu Anselmo ficava a 5 minutos de caminhada da estação. Era uma casa de madeira pintada de branco, com uma varanda na frente onde samambaias pendiam de ganchos no teto. Havia uma cerca baixa, um jardim pequeno com roseiras, e uma mangueira velha que dava sombra ao quintal. Ele abriu a porta antes mesmo que ela batesse, como se estivesse esperando atrás dela. Bem-vindos, ele disse, sorrindo de um jeito que iluminou seu rosto inteiro. A casa por dentro era simples, mas limpa. Móveis de madeira escura, cortinas brancas, chão de tábua encerado. Cheirava a comida boa e cera de abelha. Senta, por favor. O jantar está quase pronto. Maria Clara sentou-se à mesa enquanto os meninos exploravam a sala com os olhos. Havia livros numa estante,
fotografias na parede, um relógio de parede que fazia tic-tac constante. Seu Anselmo serviu frango ensopado com arroz, batatas e cenouras, tudo fumegante e perfumado. Havia até sobremesa, doce de abóbora com coco. Pela primeira vez em... Maria Clara nem conseguia lembrar quanto tempo. Ela comeu comida de verdade, sentada em uma mesa de verdade, com pessoas que sorriam para ela. Não havia medo na sala, não havia tensão. Só havia conversa tranquila, risos dos meninos e o olhar gentil de seu Anselmo sobre ela. Depois do jantar, enquanto os meninos brincavam no quintal pegando vagalumes, seu Anselmo e Maria Clara sentaram-se na varanda. A noite estava morna, as cigarras cantavam e a lua estava crescente no céu. Maria Clara, ele começou, olhando para as próprias mãos. Posso te fazer uma pergunta? Pode. O que aconteceu com você? Antes de chegar aqui, quero dizer. Não precisa contar se não quiser, mas eu vejo a dor em seus olhos. Reconheço, porque tenho a minha também. Maria Clara ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, começou a falar. Contou sobre o casamento forçado aos 15 anos, sobre Olavo e a violência, sobre a fome e o medo. E então, com a voz quebrando, contou sobre a Ninha. Ela tinha 9 anos. Maria Clara sussurrou, as lágrimas correndo livremente agora. 9 anos, e ele a vendeu. Por 50 cruzeiros. E eu não consegui impedir. Corri atrás do caminhão até cair, mas não consegui salvá-la. Que tipo de mãe não consegue salvar a própria filha? Sua voz quebrou completamente. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo com soluços que guardava há anos. Sentiu uma mão segurar a sua. Grande, calejada, quente. Seu Anselmo não disse nada. Apenas segurou sua mão e apertou com firmeza. Não ofereceu palavras vazias de conforto. Não disse que não era culpa dela. Não tentou minimizar a dor. Apenas ficou ali, segurando sua mão, deixando-a chorar. Quando finalmente ela conseguiu se acalmar, ele falou baixinho. Minha filha se chamaria Helena. Isadora e eu já tínhamos escolhido o nome, mas ela nasceu morta e Isadora sangrou até morrer. Eu segurei minha esposa enquanto ela partia e não pude fazer nada, nem uma coisa nem outra. Então eu sei o que é carregar isso, essa culpa que corrói por dentro. Maria Clara olhou para ele através das lágrimas. Seus olhos estavam vermelhos também. Como você suporta? Ela perguntou. Um dia de cada vez. E alguns dias são mais difíceis que outros. Mas ter propósito ajuda. Cuidar de outras pessoas ajuda. E... Ele hesitou. Ter alguém que entende também ajuda. Eles ficaram ali sentados, mãos dadas, em silêncio compartilhado, até os meninos voltarem do quintal com as mãos cheias de vagalumes. Depois daquela noite, algo mudou entre Maria Clara e seu Anselmo. Não foi repentino, não foi dramático. Foi uma aproximação lenta, cuidadosa, respeitosa. Ele começou a jantar na cantina depois que fechava, ajudando-a a limpar as mesas enquanto conversavam sobre o dia. Ela começou a passar pela estação nos horários de folga, levando café fresco que fizera especialmente para ele. Os meninos chamavam-no de tio Anselmo e corriam para abraçá-lo quando o viam. 3 meses depois daquele jantar, numa tarde de dezembro, quando o calor era insuportável e a promessa de chuva pesava no ar, seu Anselmo apareceu na cantina com um buquê de flores do campo. Maria Clara, ele disse formal, nervoso. Eu sei que você passou por muita coisa. Sei que confiança não é fácil para você, e não deveria ser. Mas eu gostaria, se você permitisse, de namorar com você, do jeito certo, do jeito que você merece. Maria Clara olhou para as flores, depois para o homem à sua frente. Alto, cabelo grisalho, olhos gentis. Um homem bom, um homem que nunca levantara a voz para ela, nunca a fizera sentir medo, nunca exigira nada. Sim, ela disse, e pela primeira vez na vida foi uma escolha completamente sua. Sim, eu aceito. O sorriso que iluminou o rosto de seu Anselmo foi a coisa mais bonita que ela já vira. Era uma tarde quente de novembro, quase um ano depois de Maria Clara ter chegado ao quilômetro 12. Dona Terezinha tinha ido à vila resolver negócios, e Maria Clara estava sozinha na cantina, limpando o balcão depois do almoço. Os meninos estavam na escola. Seu Anselmo estava na plataforma, verificando os horários.
A cantina estava vazia, tranquila. Moscas zumbiam preguiçosamente. O calor fazia o ar ondular. Então ela ouviu o barulho inconfundível de um motor falhado, tossindo e roncando. Um caminhão velho parando na frente da cantina. O pano caiu de suas mãos. Seu corpo inteiro congelou. Cada músculo, cada nervo, cada célula reconheceu aquele som antes mesmo que seu cérebro pudesse processar. A porta da cantina se abriu fazendo o sininho tiltar. Dona Maria Clara? A voz, grave, rouca, carregada de anos e arrependimento. Maria Clara virou-se devagar, tão devagar que parecia estar se movendo através de água grossa. Era ele, o caminhoneiro, seu Jacinto, o homem que levara sua filha. Ele estava mais velho, muito mais velho. O cabelo, que era castanho, estava quase todo branco. O rosto, que era cheio, estava magro e marcado. Mas era ele. Não havia dúvida. Ele tirou o chapéu, segurando-o com as duas mãos contra o peito, os olhos baixos. Dona Maria Clara, ele repetiu, a voz tremendo. Eu vim trazer alguém. O mundo girou. As paredes da cantina pareceram se fechar. Maria Clara se agarrou ao balcão para não cair. O quê? A palavra saiu como um sussurro rouco. Seu Jacinto apontou para a porta. Do lado de fora, no caminhão. Maria Clara mal conseguia respirar. Forçou as pernas a se moverem, uma na frente da outra, atravessando a cantina que de repente parecia ter quilômetros de comprimento. Chegou à porta. Olhou para fora. Do outro lado do caminhão velho e empoeirado, a porta do passageiro se abriu lentamente. Uma moça desceu, alta, magra, cabelo preto liso caindo até a cintura, vestido simples de algodão azul, e os olhos grandes e escuros que Maria Clara via todas as noites em seus sonhos. O mundo parou. Aninha! A palavra saiu num sopro quase sem som. A moça olhou para ela, os olhos se arregalando, enchendo-se de lágrimas. Mãe! Maria Clara não se lembrava de ter saído da cantina, não se lembrava de ter corrido, mas de repente estava ali, segurando sua filha, abraçando-a com tanta força que achou que as quebraria, ambas caindo de joelhos na poeira vermelha da estrada. Aninha, Aninha, minha filha, minha menina, você voltou, você voltou. Eram só palavras soltas, entrecortadas por soluços. Aninha chorava também, agarrada à mãe, repetindo mãe, 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 como uma reza, como se testasse a palavra na língua depois de tanto tempo. Maria Clara beijava o rosto da filha, o cabelo, a testa, as mãos, como se precisasse confirmar que ela era real, que não era um sonho, que não desapareceria como fumaça. Quanto tempo ficaram ali, abraçadas no meio da estrada? 1 minuto? 10? Uma eternidade? Finalmente, Maria Clara conseguiu se afastar o suficiente para olhar para o rosto da filha. Aninha estava diferente. Não era mais a menina de 9 anos que fora arrancada dela. Era uma moça de 21 anos, linda, com os mesmos olhos fundos da mãe, mas algo mais neles. Uma tristeza antiga, uma perda. Deixa eu olhar para você, Maria Clara sussurrou, segurando o rosto da filha entre as mãos. Deixa eu ver você. Eu pensei que nunca mais ia ver a senhora, mãe. Aninha disse, a voz tremendo. Todos esses anos, eu pensei... Eu sei, minha filha. Eu também. Foi só então que Maria Clara se lembrou do caminhoneiro. Virou-se para ele, ainda ajoelhada na estrada, os braços ao redor da filha. Seu Jacinto estava encostado no caminhão, o chapéu nas mãos, o rosto molhado de lágrimas. Por quê? Maria Clara perguntou, a voz rouca. Por que você a trouxe de volta? Ele respirou fundo, tremendo. Minha esposa, Dulce, ela morreu faz 3 meses. Tuberculose. Antes de morrer, ela me fez jurar uma coisa. Me fez prometer que eu traria a menina de volta para a senhora. Disse que isso não estava certo, que não esteve certo nunca, que nós tínhamos roubado a filha de alguém, que ela não conseguia ter paz sabendo disso. Ele limpou o rosto com as costas da mão. A gente criou a Aninha bem, a senhora precisa saber. Demos comida, roupa, escola. Dulce a amava como se fosse dela. Mas eu sempre soube que o que eu fiz naquele dia foi errado. Peguei dinheiro de um homem bêbado e levei uma criança chorando. Eu vi a senhora correndo atrás do caminhão, Dona Maria Clara. Eu vi e não parei.
Isso me perseguiu todos esses dias. Sua voz quebrou. Dulce nunca teve paz. E eu também não. Então, quando ela morreu, eu sabia o que precisava fazer. Precisava trazer a menina de volta, para o lugar dela, com a mãe de verdade. Maria Clara olhou para ele por um longo momento. Parte dela, uma parte grande, escura, cheia de raiva guardada por anos, queria odiá-lo. Queria gritar, xingar, fazer ele sentir uma fração da dor que ela sentiu. Mas olhou para Aninha, viva, inteira, de volta em seus braços, e a raiva não parecia tão importante assim. Você a tratou bem? Ela perguntou. Tratei. Juro por Deus que tratei. Nunca encostei um dedo nela. Dulce cuidou dela como filha. A menina estudou, aprendeu a ler e escrever, até fez um curso de costura. Ela não passou fome, não sofreu violência, mas ele olhou para Aninha, os olhos cheios de tristeza. Ela sempre soube que não era nosso lugar. Sempre sentiu a falta. Aninha se soltou dos braços da mãe e caminhou até seu jacinto. Maria Clara assistiu, tensa, sem saber o que esperar. A filha abraçou o caminhoneiro. Obrigada, ela disse baixinho. Obrigada por ter cuidado de mim. E obrigada por ter me trazido de volta. Seu Jacinto abraçou-a de volta, soluçando abertamente agora. Me perdoa, menina. Me perdoa por ter te tirado de sua mãe. Eu perdoo, Aninha disse, e Maria Clara viu que ela estava chorando também. A senhora Dulce foi boa comigo. Vocês foram bons, mas meu lugar sempre foi com minha mãe. Eles se separaram. Seu Jacinto entregou uma sacola pequena a Aninha. Suas coisas. E tem um pouco de dinheiro aí também. Não é muito, mas é o que eu tinha guardado, para começar de novo. Ele virou-se para Maria Clara uma última vez. Eu não espero que a senhora me perdoe, dona Maria Clara. O que eu fiz não tem perdão, mas eu precisava consertar o que podia ser consertado. Espero que a senhora e a menina sejam felizes. Entrou no caminhão antes que Maria Clara pudesse responder. O motor tossiu, engasgou, pegou. Ele deu uma última olhada pela janela, um olhar carregado de culpa, alívio e tristeza, e partiu, o caminhão velho levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou a se assentar. Maria Clara e Aninha ficaram ali, lado a lado, vendo-o desaparecer na curva da estrada. Ele era um bom homem, no fundo, Aninha disse baixinho. Fez uma coisa terrível, mas tentou consertar no final. Maria Clara não sabia se concordava. Não sabia se 12 anos de sofrimento podiam ser consertados. Mas sua filha estava ali, viva, inteira, de volta. E talvez isso fosse o suficiente. Vem, ela disse, passando o braço pela cintura de Aninha. Vem conhecer seus irmãos. Seu Anselmo foi o primeiro a ver as duas mulheres caminhando juntas em direção à estação. Estava na plataforma quando parou o que fazia e olhou, confuso. Maria Clara nunca falara que tinha parentes. Quem era aquela moça? Então, viu o rosto de Maria Clara, iluminado, transformado, mais jovem do que ele já vira, e soube que algo extraordinário tinha acontecido. Anselmo! Maria Clara chamou acenando. Anselmo, vem cá! Ele desceu da plataforma, aproximando-se. A moça ao lado de Maria Clara tinha os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto. A semelhança era inegável. Anselmo, esta é minha filha. Aninha, ela voltou. A voz dela quebrou na última palavra, e seu Anselmo entendeu. Esta era a filha perdida, a menina vendida há 12 anos. De alguma forma impossível e milagrosamente, ela tinha voltado. Bem-vinda, ele disse estendendo a mão. Seja muito bem-vinda, Aninha. Ela apertou sua mão, sorrindo timidamente. Obrigada, senhor. Anselmo. Pode me chamar de Anselmo. O Anselmo ele é especial para mim, Maria Clara explicou, os olhos brilhando. Ele nos ajudou quando chegamos aqui. Ele é um homem muito bom. A forma como ela disse fez Aninha sorrir mais abertamente. Entendi, ela disse, e havia conhecimento naquele sorriso. Dona Terezinha chegou logo depois, vindo da vila com uma cesta de compras. Quando viu Aninha, largou tudo e abraçou a moça, como se a conhecesse a vida inteira. Ah, filha! Você é a filha. Oh, minha querida, que bênção, que bênção! E então vieram as perguntas, as explicações, a história contada e recontada. Dona Terezinha chorava abertamente. Seu Anselmo apertava o ombro de Maria Clara de vez em quando, um gesto de apoio silencioso.
Quando João e Pedro voltaram da escola e viram a moça estranha sentada na cantina com a mãe, ficaram tímidos. Meninos, Maria Clara chamou, os olhos brilhando de lágrimas e alegria. Venham aqui. Quero apresentar alguém muito especial para vocês. Eles se aproximaram devagar, curiosos. Esta é Aninha. Ela é a irmã de vocês, a irmã mais velha que vocês nunca conheceram. João e Pedro olharam para Aninha, processando a informação. Então Pedro, com a simplicidade das crianças, simplesmente perguntou: "Você vai ficar com a gente?" Aninha olhou para a mãe, depois para os dois meninos pequenos, e sorriu através das lágrimas. "Vou, se vocês me aceitarem." "Legal!" Pedro correu e abraçou suas pernas. João, mais velho e mais contido, ofereceu um sorriso tímido. "É bom ter uma irmã," ele disse. Naquela noite, o quartinho pequeno dos fundos da cantina estava apertado com 4 pessoas, mas ninguém reclamou. Maria Clara deitou no colchão de palha com seus 3 filhos ao redor dela, João de um lado, Pedro do outro e Aninha aos pés, porque não havia mais espaço. Ficaram acordados até tarde conversando. Aninha contou sobre sua vida com seu Jacinto e Dona Dulce. Não tinha sido ruim. Eles a trataram com carinho, deram-lhe educação, nunca a machucaram. Mas ela sempre soube que não era o lugar dela. Sempre sentiu a ausência da mãe verdadeira como um buraco no peito. "Eu tentei me lembrar do seu rosto", Aninha disse baixinho no escuro. "Mas com o tempo foi ficando difícil. Eu lembrava dos seus olhos e da sua voz gritando meu nome quando o caminhão partiu. Essa lembrança nunca foi embora." Maria Clara apertou a mão da filha. "Eu também nunca esqueci, nem um dia. Você sempre esteve aqui." Ela tocou o próprio peito, mesmo quando estava longe. "E agora?" Pedro perguntou com sua voz de criança. "Agora, a gente está completo?" Maria Clara olhou para seus 3 filhos, sentiu o peso delicioso de ter todos juntos e sorriu. "Agora estamos completos, sim." Mas estava mentindo um pouco, porque quando fechou os olhos naquela noite, pensou em seu Anselmo, na Casa Branca com varanda, na possibilidade de algo mais, de uma família real escolhida, construída no amor em vez do medo. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Maria Clara. Aninha se adaptou rapidamente à vida no quilômetro 12. Começou a trabalhar na cantina com a mãe e Dona Terezinha. Era boa com as mãos, costurava bem e logo estava remendando as roupas dos ferroviários por alguns trocados extras. Os irmãos a adoravam. João mostrava-lhe seus deveres da escola com orgulho. Pedro insistia em dormir segurando sua mão. Seu Anselmo continuava cortejando Maria Clara, com uma paciência e respeito que a faziam sentir-se valorizada de um jeito que nunca experimentara. Ele nunca pressionava, nunca exigia. Apenas estava presente, constante, confiável como os trilhos que cruzavam a estação. Era janeiro de 1961. O calor era sufocante, o ar pesado com a promessa de chuvas. As cigarras cantavam sem parar. Numa sexta-feira à noite, depois que a cantina fechou, seu Anselmo pediu a Maria Clara para dar uma caminhada. Foram até a plataforma vazia, sentaram-se no banco de madeira, onde ela se sentara pela primeira vez quando chegara ali, exausta e sem esperança, mais de um ano antes. "Parece muito tempo, não é?" ela disse, olhando os trilhos que desapareciam na escuridão. "Desde que eu cheguei aqui." "Parece e não parece", seu Anselmo respondeu. "Às vezes, sinto que você sempre esteve aqui. Não consigo me lembrar de como era antes." Maria Clara virou-se para olhá-lo. No escuro, iluminado apenas pela lua crescente, ele parecia mais jovem, os olhos brilhando com algo que ela não conseguia decifrar. "Maria Clara", ele começou, e sua voz estava tremendo levemente. "Eu não sou um homem de muitas palavras. Nunca fui. Mas tem uma coisa que preciso dizer. E se eu não disser agora, acho que vou perder a coragem." Ele se virou para ela, pegando suas mãos entre as dele. "Eu te amo. Sei que é rápido. Sei que você passou por muita coisa. Sei que confiar não é fácil. Mas eu te amo do jeito que você é. Com seus medos, suas cicatrizes, sua força. Eu te amo por ter sobrevivido, por ter criado seus filhos sozinha, por ter continuado quando qualquer um teria desistido." Maria Clara sentiu as lágrimas começarem a correr. "Eu sei que eu nunca vou substituir o que você perdeu. Não posso devolver os anos que te tiraram.
mas posso te dar os anos que vêm pela frente. Posso cuidar de você e dos seus filhos. Posso te dar um lar de verdade, não um quartinho nos fundos de uma cantina. Posso te dar o respeito e o amor que você merece. Ele respirou fundo. Casa comigo, Maria Clara. Não porque você precisa, mas porque eu preciso. Porque quero acordar de manhã e ver você do meu lado. Porque quero que João e Pedro me chamem de pai. Porque quero que Aninha saiba que ela tem um lar de verdade agora. Porque eu te amo. E não consigo imaginar o resto da minha vida sem você nela. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo canto das cigarras e pelo apito distante de um trem. Maria Clara olhou para o homem à sua frente. Seu Anselmo, o homem que lhe dera abrigo quando ela não tinha nada, que fora gentil com seus filhos, que a cortejara com respeito, que nunca levantara a voz, nunca fizera exigências, nunca a fizera sentir menos do que era. Um homem bom. Talvez o único homem verdadeiramente bom que ela já conhecera. Sim, ela disse, e sua voz estava firme, clara, sem hesitação. Sim, Anselmo, eu caso com você. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o sol nascendo. Ele a puxou para perto e a beijou. Foi um beijo suave, respeitoso, cheio de promessa. Maria Clara sentiu algo dentro dela se abrir, alguma parte que estivera fechada e trancada por tanto tempo que ela esquecera que existia. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu vou fazer você feliz, ele prometeu. Vou passar o resto da minha vida fazendo você feliz. Você já está, ela sussurrou de volta. Você já está. O casamento foi marcado para uma sexta-feira de março, logo depois do aniversário de Pedro. Não seria nada elaborado. Nem Maria Clara nem Anselmo queriam isso. Apenas uma cerimônia simples na igreja da vila, seguida de um almoço na cantina para os amigos mais próximos. Dona Terezinha insistiu em fazer o almoço, recusando qualquer ajuda. É meu presente para vocês, ela disse, e não houve argumento que a fizesse mudar de ideia. O vestido foi a parte mais difícil. Maria Clara não tinha dinheiro para um vestido branco, e mesmo que tivesse, não parecia apropriado. Afinal, era viúva, tinha 3 filhos. Vestido branco era para moças virgens, não para mulheres com vidas inteiras nas costas. Foi Aninha quem resolveu. Eu tenho um vestido azul que a senhora Dulce me deu, ela disse. É bonito, simples, mas bonito. E azul fica lindo na senhora, mãe. O vestido era de algodão azul claro, com pequenas flores brancas bordadas no colarinho. Aninha ajeitou-o, apertou a cintura, remendou algumas costuras. Ficou perfeito. Na manhã da sexta-feira, Maria Clara acordou com o coração batendo forte. Não era medo. Ela já conhecia medo o suficiente para reconhecê-lo, e isto não era medo, era nervosismo, expectativa, até um pouco de alegria. Aninha a ajudou a se vestir, penteou seu cabelo, prendendo-o num coque com algumas flores silvestres que Pedro colhera pela manhã. A senhora está linda, mãe, Aninha disse, os olhos brilhando. Maria Clara se olhou no espelho pequeno. A mulher que via de volta não era a mesma que chegara ao quilômetro 12 um ano e meio antes. Aquela mulher estava quebrada, vazia, sem esperança. Esta mulher tinha cor nas bochechas, tinha luz nos olhos, tinha vida. A igreja era pequena e quente, cheia de ferroviários de uniforme e suas famílias. O padre Sebastião, o mesmo que enterrara Olavo, esperava no altar. Seu Anselmo estava lá, mais bonito do que Maria Clara já o vira, de terno preto que deveria ter sido do casamento dele com Isadora. Seus olhos brilhavam quando ela entrou. Ela caminhou até o altar com Aninha de um lado e João e Pedro do outro. Não tinha pai para entregá-la e não precisava. Já tinha se entregado, por escolha própria. A cerimônia foi curta. As palavras do padre pareciam vir de muito longe. O que Maria Clara ouvia era o coração batendo, o som da respiração de Anselmo, o sussurro das crianças nos bancos. Aceita este homem como seu esposo? O padre perguntou. Aceito, ela disse. E desta vez era verdade. Desta vez era escolha. Aceita esta mulher como sua esposa? Aceito, Anselmo disse, a voz firme e cheia de emoção. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Anselmo a beijou ali mesmo na frente de todos e a igreja inteira aplaudiu. O almoço na cantina foi alegre e barulhento. Dona Terezinha preparara frango assado, arroz com passas,
feijão tropeiro, farofa, vinagrete. Havia até um bolo, uma maravilha de 3 andares coberta com glacê branco que ela fizera escondida nos dias anteriores. Os ferroviários comeram e beberam, contaram histórias e fizeram piadas. Seu Reinaldo, agora chefe da ferrovia no posto do pai, fez um discurso sobre como Anselmo merecia ser feliz. Dona Aparecida, que um ano antes murmurara sobre Maria Clara não chorar no enterro do marido, agora chorava de alegria no casamento dela. Quando o sol começou a se pôr, Anselmo pegou a mão de Maria Clara. "Vamos para casa?" Ele perguntou. "Casa. Que palavra bonita." "Vamos," ela respondeu. A casa branca com varanda. A casa onde ele morara sozinho por 10 anos. Agora seria deles. Dela, dele e das crianças. Dona Terezinha ficaria com as crianças naquela noite. "Para vocês terem privacidade," ela dissera com um sorriso malicioso. João, Pedro e Aninha foram para o quartinho dos fundos da cantina, deixando os recém-casados sozinhos. A casa estava limpa e arrumada. Anselmo acendera velas pela sala. Havia flores nas mesas. E na varanda, sob o céu estrelado, ele serviu vinho e bolo que haviam guardado. "É estranho," Maria Clara disse baixinho, sentada ao lado dele no banco da varanda. "Eu não sei como ser uma esposa de verdade. Só sei como ser uma esposa que sobrevive." Anselmo pegou sua mão. "Então a gente aprende juntos. Porque eu também não sei. Só sei como ser um viúvo sozinho. Mas a gente descobre. Um dia de cada vez." Ela apoiou a cabeça em seu ombro. "Obrigada," ela sussurrou. "Por quê? Por me ver. Por não desistir de mim. Por fazer eu acreditar que merecia mais. Você sempre mereceu, Maria Clara. Você sempre, sempre mereceu." Naquela noite, pela primeira vez na vida, Maria Clara dormiu nos braços de um homem por escolha, por amor, por querer. E quando fechou os olhos não tinha medo, só paz. Maria Clara está sentada na varanda da Casa Branca, agora com 83 anos. Seu cabelo está completamente branco, preso num coque frouxo. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, seguram uma xícara de café. O quilômetro 12 mudou com os anos. A ferrovia foi privatizada, depois desativada. A cantina fechou quando Dona Terezinha morreu aos 92. A plataforma está abandonada, as tábuas apodrecendo, o mato crescendo entre os trilhos enferrujados. Mas a Casa Branca permanece. E nela, a família que Maria Clara construiu. Anselmo morreu há 5 anos dormindo ao seu lado, em paz. Ela ainda sente falta dele todos os dias, mas é uma falta suave, como de algo bom que aconteceu e deixou marcas bonitas. João mora na cidade grande agora, é engenheiro, casado, com 3 filhos. Pedro é professor na escola da vila, mora perto, visita toda semana. Aninha nunca casou. Disse que preferia ficar perto da mãe. Mora na casa ao lado com os gatos que cria, trabalha como costureira, famosa na região pelos vestidos de noiva que faz. Netos aparecem aos domingos. A casa se enche de risadas, comida, vida. É barulhento e caótico e perfeito. Maria Clara toma um gole do café. Está bom, forte como gosta. A varanda está sombreada pelas samambaias, agora gigantes, cultivadas por décadas. As roseiras de Anselmo ainda florescem. A manga ainda dá frutos. Ela olha para os trilhos enferrujados ao longe. Lembra-se de como chegou aqui, destroçada, sem nada, apenas com medo e 2 filhos para alimentar. Lembra-se do peso do saco de estopa, do gosto do mingau ralo, do frio da noite dormindo sob um eucalipto. Lembra-se do som do caminhão partindo, levando Aninha. E lembra-se do som do mesmo caminhão voltando, trazendo-a de volta. Lembra-se de Anselmo com flores do campo na mão, nervoso, perguntando se ela casaria com ele. Lembra-se de cada pedaço de dor e de cada momento de alegria. E não mudaria nada, porque tudo, cada coisa terrível, cada perda, cada lágrima, a trouxe aqui, para esta varanda, para esta casa, para esta vida. Aninha sai pela porta trazendo mais café. "Mãe, está tudo bem?" Maria Clara sorri. "Está tudo bem, minha filha. Está tudo perfeito." E é verdade. Depois de tudo, da violência, da fome, da perda, do medo, ela está aqui, viva, em paz, rodeada por amor. Maria Clara aprendeu que a vida pode doer tanto que parece impossível continuar.
Mas também aprendeu que a vida pode surpreender, pode dar voltas inesperadas, pode tirar tudo e depois devolver de jeitos que você nunca imaginou. Aprendeu que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para ser feliz, que mesmo quando você perde tudo, ainda pode encontrar mais do que perdeu. Seu lugar sempre foi ali, no quilômetro 12. Só precisava chegar primeiro. E finalmente, depois de uma jornada longa e dolorosa, ela chegou. Chegou em casa. Maria Clara provou que sempre há um recomeço. Se você gostou desta história de superação, inscreva-se no canal agora para ouvir uma história nova todos os dias. Nunca é tarde para ser feliz.